Aliás, de onde é que vem esse apelido Caroço? O caroço eu tinha um quisto aqui desse lado, então botava um apelido de caroço, depois Por causa do quisto aqui da bochecha? Foi crescendo, aí depois eu tive que tirar. Você tirou esse caroço com que idade, Caroço? Eu devia estar uns 15 anos por aí, 15, 16. E depois que tirou o caroço, continuou o apelido de Caroço, Caroço? Não, porque eu nunca deixei assim, nunca me preocupei com o apelido, né? Quando você começa a reclamar, chiar do apelido, aí é que pega. Tudo bem, eu tinha um monte deles. Agora, Zico, você era daqueles que matava a aula para ir jogar pelada, não? Matei muitas, né? Faltei muita aula, bati muita gazeta, não só para jogar pelada, como também, principalmente no início da carreira dos meus irmãos, do Edu e do Antunes. Eu mesmo escrevia na caderneta pedindo autorização para sair mais cedo, para poder ir lá para o América vê-los treinar. Imitava a assinatura do meu pai, né? Então, passava para ir ver treino. E acabei levando pau 2 vezes nos estudos. E você começou a jogar com que idade, Zico? Eu comecei no Flamengo com 13 anos de idade, né? Lógico que futebol, de pelada, de rua, eu devo ter começado com 7 para 8 anos. Mas isso aí eu não lembro. Sim, mas com 13 anos, quem é que te levou para o Flamengo? Foi o Celso Garcia. Ele, na época, era da Rádio Globo, e radialista, e morava lá em Quintino, né? Pela influência de estar sempre com meus irmãos, né? Que jogavam. Então, ele soube que na família tinha um pequenininho lá que jogava bola e tal. Aí ele foi me ver jogar futebol de salão e eu, naquele dia, joguei bem e tal. Aí ele me levou para o Flamengo, né? Foi lá conversar com meus pais. Eu já estava, inclusive, com tudo certo para ir para o América, onde estavam meus irmãos, mas aí... E você torcia pelo América, né? Não, eu era flamenguista, roxo, claro. Desde moleque todo você era mundo, flamenguista? Minha família toda é Flamengo, o cachorro era Mengo, Menguinho, Mengão. E meu pai colocou todo mundo mesmo. E aí alguém falou para ele que você tinha um irmão menorzinho que jogava e tal, aí ele levou? Aí ele me levou e tal, eu pediu que eu escolhesse entre Flamengo e América. Eu, na época, por ser torcedor, lógico, preferi o Flamengo. Acho que fiz a escolha certa. E é engraçado isso, um irmão que joga futebol e que dá certo. Você é o anti-Zoca, né? O Zoca, porque que é o irmão do uma Pelé. Responsabilidade grande, porque meus irmãos atingiram um grande estágio no futebol, tanto o Antunes no Fluminense como o Edu no América. Exato. O Edu chegou na seleção e começou a falar muito de mim, né? Eu também já cresci com uma responsabilidade muito grande, porque eles falavam sempre, não, a questão do melhor da família está lá em casa, vocês precisam ver e tal. E apesar disso ter me dado força, mas também deixou uma cobrança muito grande. E eu consegui vencer também E quando você chegou no Flamengo para jogar, magrinho, franzino, que altura você tinha? Eu não lembro. Piquititinho, né? Bem pequenininho, bem. E ninguém acreditou bem muito. Raquítico. O problema de não acreditar foi mais em função até do próprio Edu, né? Porque na época do auge do Edu, nós tivemos muita gente cobrando dele que ele não ia para a seleção porque ele era franzino e tal, ele era muito pequeno. E ele acabava com o futebol, jogava e foi eleito na época das convocações o melhor jogador do futebol brasileiro. Isso em que ano? Isso em 69, às vésperas da Copa do Mundo. E ele não foi convocado porque na época havia esse preconceito de que ele era muito baixinho. Então, quando eu fui para o Flamengo, já começou essa confusão, né? Não, na família tem um irmão, será que ele não vai dar certo? Muita gente não acreditou, né? E eu tive que fazer um trabalho lá a nível de crescimento, justamente mais em função disso. Eu poderia hoje estar com a mesma complexão física, o mesmo porte atlético, sem ter feito o trabalho que eu fiz. Mas isso ia levar um certo tempo, né? Você tomou um anabolizante? Olha, eu não posso te precisar se eu tomei anabolizante ou não. Eu tinha por volta de 14 para 15 anos, quando esse trabalho foi ministrado pelo Departamento Médico do Flamengo, né, por pessoas que têm maior conhecimento na área. Foi um trabalho prescrito a nível, inclusive, de alimentação, de exercícios, de remédios. Agora, como surgiu essa onda aí de anabolizante, o meu trabalho foi um trabalho
a nível de medicina e não a nível de competição, né? Quer dizer, para competir naquele momento. Mas você tomava remédios? Eu tomei remédios, tomei glicoses, lembro que tomei muitos medicamentos, né? Fiz muitas radiografias de todas as juntas do corpo para saber se poderia desenvolver mais. Agora, foi um trabalho ministrado a nível de crescimento e não a nível de competição. Se é que também teve anabolizantes. Os médicos do Flamengo dizem que não. Eu não posso te precisar isso. É melhor nem saber, né? Tudo bem, não tem problema. Já passou, nenhum, tudo bem. Brasil, como é que é a frustração de não ter conseguido, quer dizer, na tua geração, você sendo indiscutivelmente um craque, sendo o craque da camisa 10 da tua geração, como é que é essa frustração de não ter conseguido ser campeão do mundo? Não, nenhuma. Eu acho que a gente não pode jogar em cima de uma perda de um campeonato todo um trabalho desenvolvido durante anos, toda a tua carreira. Eu acho que a minha frustração maior ou dentro do futebol foi não ter conseguido disputar uma Olimpíada. Isso é uma grande tristeza, porque eu achava que estava quase tudo certo, de que tinha colocado na minha cabeça que eu ia ser convocado para disputar uma Olimpíada. Agora, o fato de você ganhar, de ser campeão do mundo ou não, ou ser campeão no Rio de Janeiro, ou campeão brasileiro, isso aí em nada altera a tua carreira. É lógico. Não, carreira evidente. A carreira, claro que não altera. Porque senão só teriam 11 jogadores de 4 em 4 anos que teriam uma carreira brilhante. Mas o sentimento pessoal não é uma coisa... Por exemplo, um jogo com a França, quando você perdeu aquele pênalti, depois que cobra o pênalti e que não dá certo, não é um negócio de arrasar, assim, de você ficar desarticulado? Dentro da tua profissão, é lógico que todos nós estamos ali para querer ganhar. Ninguém ali vai para uma disputa se conformar em perder. Eu acho que, para mim, pelo modo de encarar o futebol, a perca de um gol, a perca de um pênalti, de uma partida, isso não tem a influência de fazer com que você fique desnorteado, arrasado. Não, eu digo durante o jogo, claro. Durante a partida. Lógico, você ali, poxa, fica chateado, principalmente depois do jogo, porque perdeu uma oportunidade, tá? Mas eu acho que, para mim, pelo meu modo de encarar futebol, uma tristeza grande foi, por exemplo, ver uma seleção daquela de 82, que você sentia que era melhor, né, jogava o melhor futebol. De repente, num dia que foi infeliz, ela foi eliminada da competição. Isso, para mim, me entristece pelo amor que eu tenho ao futebol. Eu acho que aquela seleção de 82, pela maneira como ele está da final, entende? Então, eu acho que ali é que está talvez um sentimento maior do que talvez até de 86. A seleção de 86, muita gente fala, se o Brasil ganhar da França, quem ganhar esse jogo vai ser o campeão do mundo. Mas a França, no jogo seguinte, jogou com a Alemanha e perdeu. Tá? Mas o que eu digo é o seguinte, quando eu falo em sentimento de frustração, é que em 86 havia quase que todo um roteiro de herói, um roteiro de filme de Hollywood, um roteiro heróico. Quer dizer, você machucado, foi para... A nível de abnegação e a nível de dedicação ao futebol, eu acho que dificilmente vai se encontrar algum paralelo, né? Porque você dedicou horas e horas da tua vida a um exercício solitário, que deve ser uma coisa sacal, né? Foi uma... E aí, de repente, quando você entrou e deu aquele passe brilhante e que houve o pênalti, vocês inclusive se abraçaram, depois, quando o juiz marcou o pênalti, vocês se abraçaram porque já havia um clima